Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto são as tomadas de decisão, pontos de vista. E toda semana eu convido vocês a visitarem meu site www.adrianofreitas.com. Nele eu disponibilizo trechos de aula, palestras, informações sobre projetos que eu desenvolvo, sobre minha carreira e também alguns outros tipos de materiais bastante interessantes. Então não deixem de visitar www.adrianofreitas.com. E não posso deixar de convidar todos a participarem destes podcasts com envio de sugestões, críticas, elogios, dúvidas. Isso pode ser feito de duas formas. Uma através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem. E o assunto desse episódio, que são pontos de vista, na verdade é um assunto que parece muito óbvio, mas é importante a gente sempre comentar, fazer provocações, trazer reflexões para que todos parem, analisem e que a gente possa melhorar a cada dia no tocante às nossas tomadas de decisão, a forma como a gente analisa o mundo que está ao nosso redor. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre no que vários pontos de vista, ou no que o nosso ponto de vista interfere no nosso futuro e na nossa vida, né? Existe até uma subdivisão das neurociências que estuda a tomada de decisões, principalmente no mercado financeiro, é a chamada neuroeconomia. E, na verdade, as tomadas de decisão elas são importantes não apenas no mercado financeiro. Obviamente, já falei várias vezes sobre isso, são importantes em toda a nossa vida. Até pequenas decisões, eu sempre gosto de repetir isso porque é uma grande verdade, até pequenas decisões cotidianas, como ir tomar um cafezinho ou não ir naquele momento, podem mudar radicalmente o nosso futuro e até o futuro de outras pessoas. Então, as decisões elas precisam sempre ser bem analisadas e, sempre que possível, tomadas da forma mais isenta e menos parcial possível. Só que, eu lamento informar para quem ainda não sabe, mas para quem me acompanha já sabe disso, que o ser humano é naturalmente um ser egoísta. Veja, quando eu falo que o ser humano é egoísta, eu não estou querendo dizer que necessariamente todo ser humano nasce mau caráter, eu não estou falando de caráter. Eu estou falando de algo que tem como característica você pensar em você primeiro, você olhar ao seu lado, o seu ponto de vista. E isso o ser humano tem de sobra, né, essa característica. Só que ela nos prejudica no correr da vida, porque muitas e muitas decisões que nós tomamos, às vezes nós decidimos baseados em pressupostos, em pré-julgamentos, em análises que nem sempre são isentas. Elas são feitas baseadas na visão que nós temos e nas nossas vivências e experiências. Não levamos em conta, muitas vezes, a situação dos outros, a situação, né, de todo um contexto que envolve aquilo e que muitas vezes não nos diz respeito. Então, é por isso que eu trouxe esse assunto para esse episódio. Eu quis trazer reflexões para que a gente possa, antes de tomar decisões, sejam elas pequenas ou grandes, que nós possamos refletir se realmente estamos tomando a melhor decisão, se nós estamos analisando a situação da forma como deveríamos. E aqui, para ilustrar, eu trouxe até uma frase que acabou ficando famosa e que atribuíram a Albert Einstein, mas que na verdade há dúvidas, não existe nenhuma comprovação que tenha sido ele que falou isso, né? Mas a frase é bastante interessante e serve como um ótimo exemplo aqui. Ela diz o seguinte: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a vida acreditando que é estúpido. Por quê? Na verdade, todos têm características e têm competências que são muito peculiares, são muito naturais daquela pessoa.
São características que fazem dela muito boa em determinada atitude, em determinada tarefa, em determinado posicionamento. Só que se a gente analisar dentro de um contexto que não é a realidade dessa pessoa, a gente realmente vai julgá-la mal. É o caso do exemplo dessa frase, né? Eu não posso dizer que um peixe é incompetente, é ruim em tudo que ele faz, porque ele não consegue subir em árvore. Ele não consegue subir em árvore, não é a habilidade dele, não é o que até o corpo dele permite. Mas não tem melhor nadador no planeta do que um peixe. Da mesma forma, se eu seguir nesse mundo animal, um macaco, eu poderia dizer que ele é péssimo em tudo que ele faz porque ele não consegue nadar direito, ele não sabe nadar bem. Porém, não tem quem suba melhor em árvore, ao contrário do peixe, do que o macaco. Então, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu mundo, as suas competências. E será que ao tomar decisões e ao julgar alguém, eu estou levando isso em conta? A gente tem que imaginar que isso aí é uma coisa recorrente, né? Eu falo sempre aqui nos episódios, porque na verdade é algo que é um fato, ocorre. Nós não temos como decidir ou pensar ou julgar algo que nós não vivenciamos, que nós não conhecemos. Por isso, nós temos uma tendência natural a analisar tudo sobre a nossa ótica, sobre o nosso ponto de vista, com base nas nossas experiências, justamente porque nós não temos outra, o cérebro não tem meios de analisar diferente. E isso nos faz um pouco egoístas, porque muitas vezes nós olhamos o nosso lado, olhamos as nossas necessidades, olhamos o que nos parece errado, mas sobre essa nossa ótica particular. A gente muitas vezes não vai correr atrás de informação para ver, pera lá, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou sendo isento na minha decisão? Será que o meu julgamento está imparcial ou não? Será que eu preciso me informar mais? E aí é que a gente peca, e aí que a gente toma as nossas decisões totalmente equivocadas, muitas vezes. A gente tem que imaginar que como a gente não consegue tomar uma decisão ou analisar um fato sobre uma ótica que não é a nossa particular, a gente precisa alimentar o nosso cérebro com informações para que ele seja capaz de ter outras visões sobre aquele problema. Não basta eu querer. Não basta eu falar assim, não, eu tenho que olhar para aquela pessoa de uma outra maneira, eu tenho que me colocar na situação que ela está para ver como as coisas andariam. Tudo bem, muitas pessoas vão conseguir porque já tem uma ampla experiência de vida, já tem tudo. Mas muitas pessoas, mesmo querendo, vão sentir dificuldade em fazer esse tipo de avaliação de uma forma muito tranquila, porque ela não tem aquela vivência, muitas vezes ela não tem aquele conhecimento. Eu posso contratar o serviço de um profissional e depois julgá-lo mal. Não, ele poderia ter feito melhor, ou ele poderia ter agido diferente, ou aquilo não ficou legal. Tá, mas eu estou falando isso com base no que eu acho, no que eu vivenciei, ou eu estou falando com base na realidade, naquilo que ele enfrentou para fazer aquele serviço. Em que condições ele desenvolveu aquela atividade, né? Em que condições foram dadas para ele. Então eu preciso avaliar isso tudo, e isso tudo é que vai definir de que maneira eu estou tomando minhas decisões. Se de uma forma sensata, se de uma forma imparcial, se de uma forma isenta ou não. Eu poderia deixar aí 2 dicas básicas das neurociências para quem quer tomar decisões mais justas, quem quer ter julgamentos mais justos. A primeira é nunca tomar essas decisões ou nunca pré-julgar alguém num primeiro momento. Então, nunca agir no momento de raiva, nunca agir no momento de ansiedade, nunca agir no momento de surpresa, um momento de apreensão. Então, eu acabei de saber de uma notícia, acabei de ver alguma coisa que eu não gostei, acabou de acontecer algo, respira, deixa o tempo passar um pouquinho, no outro dia tome uma decisão, no outro dia pense sobre o assunto,
porque essas emoções, né, a raiva e essas outras tantas emoções que nós sentimos, nos tiram um pouco esse tempo, né, nos fazem agir de forma impulsiva, e com isso a gente acaba não parando para refletir, parando para nos informar sobre a questão pela qual devemos tomar uma decisão. Então, primeiro passo, dê tempo, né? Lógico que vão ter decisões na vida que você vai ter que tomar de pronto e não vai ter tempo nem para pensar sobre o seu ponto de vista, quem dirá sobre o dos outros. Mas sempre que houver a possibilidade de protelar um diazinho, 2 diazinhos, faça. Vocês vão ver que ao dormir, ao acordar, o próprio cérebro já vai se situando na situação e vai tendo outras posturas, né? Quantas vezes a gente está prestes a tomar uma decisão, aí de repente dorme, deixa passar, no outro dia já começa, não, mas peraí, se eu tivesse feito aquilo seria ruim, aí a gente pensa melhor, né? Então o primeiro passo é esse, dar tempo para o nosso cérebro. E o segundo passo é informação. Não prejulguem alguém, não analisem uma situação, não façam avaliações de tarefas dos outros, de situações onde você e outros estão envolvidos, só baseado naquilo que você conhece, naquilo que você percebeu e naquilo que você vivenciou. Nunca. Procure sempre trazer outras informações à tona, conversar com outra pessoa, conversar com pessoas que estão ao redor e que presenciaram. Lógico, eu estou falando aqui de pessoas, mas pode ser N situações, né? Então, busquem analisar tudo. Você precisa tomar uma decisão sobre um trabalho que você desconhece, sobre uma atividade que outra pessoa fez que você não se sente pronto para avaliar, você tem a sensação de que está ruim, que fez errado, mas você não é aquela pessoa, você não estava naquela situação, você não vivenciou e você não é daquela área. Então, pera lá, pisa um pouquinho no freio, fala assim, eu não sou daquela área, mas eu preciso conhecer um pouquinho para poder julgar. Então se informa sobre aquilo, se informa sobre a forma de fazer, o que outras pessoas acham que seria o correto, entendeu? Converse com as pessoas, reflita bem e aí sim tome suas decisões. Uma outra coisa que eu não canso de repetir, né? Eu já comecei falando disso nesse podcast. As decisões, elas são cruciais para a nossa vida. As mais simples, inclusive. Então não pense que você ir no shopping, passear num sábado, ou não ir, ou ficar em casa vendo televisão, que isso não muda o seu futuro. Muda. Às vezes, numa voltinha que você dá no shopping, você encontra com outra pessoa, fica sabendo de alguma outra coisa, vivencia uma experiência diferente, aprende algo, ou mesmo tem uma oportunidade que não teria tendo ficado em casa assistindo televisão. Então isso significa que você tenha que viver na rua? Não. Que você tenha que ir tomando decisões cotidianas e grandes decisões sempre da forma mais sensata possível e sempre buscando evitar aquilo que eu também falo que é ruim, a zona de conforto, a acomodação. Então, eu estou em casa aqui tão quietinho, deixa eu continuar. Claro, tem dia que a gente quer ficar de perna para o ar, descansando e não fazer mais nada da vida. Ok, tá perfeito, mas não faça disso um hábito, porque aí você vai deixar oportunidades passarem, decisões vão ser deixadas de lado. Então, o ideal, não fuja das decisões e, infelizmente, temos que julgar, temos que pré-julgar para que essas decisões muitas vezes possam ser tomadas. Nós não temos muitas vezes como tomar decisões sem julgar o trabalho do outro, sem julgar o comportamento do outro. Quando eu falo julgar, é avaliar, né? É perceber ou ter a sensação de que o outro está certo ou errado. Então isso interfere em muitas de nossas decisões, mas não deixem que essas decisões sejam tomadas só com o seu ponto de vista, só com a sua vivência, só olhando com seus olhos. Não faça isso. Busque ser sempre que possível abrangente nos seus conhecimentos e também ter a vontade, né? Aquilo, outra coisa que eu vivo repetindo, o querer. Ninguém sequer se cura de uma doença se não quiser. Então,
Você tem que querer. Queiram ser justos, queiram tomar boas decisões, queiram aproveitar as oportunidades e a partir desse querer, se informem, pensem, respirem e aí sim decidam. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Para escrever para a gente com dicas, críticas, elogios, sugestões, questionamentos, basta enviar uma mensagem de e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Eu aguardo vocês na próxima semana sem falta, hein? Até lá!